Boa tarde, pessoal. Hoje, no dia 27/7, faremos o livro de atividades em português, ok? No livro de atividades, nós vamos abrir na página 20 e faremos até a página 28. Corresponde à matéria de português, tá bom? Então, põe a data lá em todas essas páginas, vamos colocar a data logo acima. Nós começaremos com fábula. Então, leia o texto a seguir. O lobo e o cão. Um lobo magro encontra um cachorro forte e saudável. O lobo prefere não atacá-lo, mas sim indagar sobre a sua saúde. Indagar é perguntar, tá? É fácil, responde o cão. Basta ser carinhoso com o ser humano e proteger o seu lar, que este retribuirá com casa e comida à vontade. O lobo, seduzido pela proposta, segue o cachorro até reparar que o pescoço dele não tem pelos. Isso não é nada, diz o cão, apenas a marca da minha coleira, a qual permaneço preso. Sendo assim, adeus, retrucou o lobo. Prefiro passar fome em liberdade a ser um pançudo acorrentado. Então, para lembrar, histórias em que os personagens são animais que agem como seres humanos são chamados de fábulas. Geralmente são textos breves e apresentam um ensinamento chamado moral da história. A moral, na maioria das vezes, aparece no final da história. Para fazer os exercícios, o 2. Pinte os personagens da fábula. É o gato, a tartaruga, o cachorro, o lobo, o coelho. Esses dois personagens fazem parte da história, da fábula. Então, vocês vão pintá-los. No 3, copie do texto as palavras usadas para descrever estes personagens. Como era o lobo? Ele era magro. E como era o cão? Forte e saudável. Na 4, releia este trecho. O lobo prefere não atacá-lo, mas sim indagar sobre sua saúde. Na sua opinião, que pergunta o lobo fez para saber da saúde do cão? Então, pessoal, ele falou assim: vejo você forte e saudável. O que para ficar assim? Essa é a pergunta que vocês vão copiar. Na B, por que o lobo ficou interessado pela boa saúde do cão? Porque queria ser educado como o cão ou porque queria ficar forte e saudável como o cão? Segundo quadradinho. Na 5, segundo o cão, o que o lobo precisava fazer para ter casa e comida à vontade? Era preciso ser carinhoso e proteger o lar do ser humano. Então, pode corrigir e pode copiar aqui. No 6, no começo, o lobo se sentiu interessado pela proposta de se tornar um cão de guarda, mas desiste. Por quê? Porque não sabia como cuidar da moradia dos humanos? Ou porque não teria de usar coleira e perderia sua liberdade? Ele não queria usar coleira, né? É o segundo quadradinho. Na 7, é possível afirmar que o lobo dá mais importância à comida ou à liberdade? A liberdade, né? O segundo quadradinho. Pinte no texto a moral da fábula. Então, lá na fábula, vocês vão pintar aqui esta parte, ó. Está em azul. Prefiro passar fome em liberdade a ser um pançudo acorrentado.
Ok? Aí, pessoal, depois que vocês grifarem lá a moral da história, vamos explicar o que ela quer dizer. A Pro colocou uma sugestão aqui. Que o lobo achava? Que a liberdade não tem condições, não tem uma troca, que ele não queria ficar preso pela comida, que ele quer ser livre. Se ele fosse livre e fizesse isso de boa vontade para servir o ser humano, tivesse que pôr a coleira e ficar preso ao ser humano por obrigação, ele não quis. Então a frase fica: a liberdade não tem condições. Depois nós vamos para a pontuação, travessão, que é o risco que se põe antes da fala. O texto a seguir apresenta um diálogo entre um cachorro e um lobo. Identifique as falas dos personagens, escrevendo C para cachorro e L para lobo. Então vamos lá. Senhor cachorro, não sei se minha presença é bem-vinda. Quem falou isso? Lobo, L. Pois não, lobo. É comigo que você quer tratar? Tá perguntando pro lobo, é o cachorro, C. Estou muito magro, como o senhor pode notar. Quem estava magro? O lobo, L. Claro, de tanto correr pelo cerrado e pela caatinga. Quem falou isso? Foi o cachorro, falou para o lobo. Ah, eu gosto de andar e correr. Me deixa forte. Foi o lobo. Forte, miserável e ossudo, falou o cachorro. E como o senhor faz para ter essa bela pança? Perguntou o lobo. Preciso latir para todos, até para a criança. Foi o cachorro que falou. E é assim que o senhor ganha a sua refeição? Perguntou o lobo. Isso, de sentinela, paradinho atrás do portão. O cachorro explicou. Pois eu prefiro correr livre e solto, falou o lobo. Assim você não vai engordar nem um pouco, disse o cachorro. E que desagradável ter que latir até ficar rouco, disse o lobo. Ora, lobo, deu fora. O cachorro. Agora mesmo estou indo embora. O lobo. E fique lá no seu sertão. O cachorro. Fique você com seu macarrão, disse o lobo. Depois nós temos outra fábula. O pastorzinho e o lobo. Num vilarejo distante, aconteceu uma vez uma história interessante que agora conto a vocês. Lá vivia um pastorzinho, muito jovem e fanfarrão, que pregava muitas peças na pacata população. Porém, quando lá chegavam, o pastorzinho começava a zombar, gargalhava, debochava de quem veio ajudar. Foi aí que certo dia um lobo faminto atacou o rebanho que passava e desesperado o jovem gritou. De manhã, quando saía, com suas ovelhas a pastar, de uma hora a outra começava a gritar. Socorro! Minha gente, o lobo está a atacar. Minhas pobres ovelhinhas, venham logo ajudar. Todos sabiam armados de pedras e paus. Queriam defender as ovelhas do temido lobo mau. Porém, quando lá chegavam, o pastorzinho começava a zombar, gargalhava, debochava de quem veio ajudar.
Foi aí que um certo dia, um lobo faminto atacou o rebanho que pastava e desesperado o jovem gritou: Olha o lobo! Olha o lobo! Venham logo, meus amigos. Estou a falando a verdade, juro, não estou mentindo. Tá pensando que sou bobo? Disse um homem que passava. Todos riram do pastor, pensando que ele brincava. É por isso, minha gente, que mentira não devemos falar. Tenha sempre em sua mente, só a verdade pode nos salvar. Muito bacana, né? Depois nós vamos para o exercício 11. Qual é o título desse poema? O lobo e a raposa ou o pastorzinho e o lobo? Segundo quadradinho, pastorzinho e o lobo. Quais são as características do pastorzinho? Jovem e fanfarrão ou esperto e feliz? Jovem, fanfarrão. Releia este trecho. Socorro, minha gente, o lobo está a atacar. Minhas pobres ovelhinhas, venham logo me ajudar. Quem está falando isso, pessoal? De quem é essa fala? É a fala do pastorzinho. Por que o personagem estava pedindo socorro? Porque queria pregar uma peça nos vizinhos. Depois que vocês pintaram a moral da fábula, vocês vão copiar aqui neste pedacinho. E vocês vão copiar essa parte. É por isso, minha gente, que mentira não devemos falar. Tenha sempre em sua mente. Só a verdade pode nos salvar. Então, essa parte vocês vão copiar aqui neste espaço. Bom? Depois, nós vamos ver a parte de estrofe, versos e rimas. O verso é cada linha do poema. E a estrofe é cada bloquinho de versos. E depois tem um espaço e separa. Então, contando o texto, Pastorzinho e o Lobo, tem 10 estrofes, 10 pedacinhos. E tem 40 versos, 40 linhas. Depois, nós vamos ligar as palavras que rimam. Desse lado, tem passava, ajudar, interessante e fanfarrão. Do outro lado, temos população, distante, brincava e salvar. Passava, rima com brincava. Ajudar, rima com salvar. Interessante, rima com distante. E fanfarrão, rima com população. Depois, tem um diagrama aqui e tem essas palavras: cenoura, boneca, fivela, regador, lixeira e caracol. Vocês vão achar aqui neste diagrama palavras que rimam, ou seja, tem um final parecido, tá? Aqui, a Pro colocou as palavrinhas para serem achadas. Cenoura rima com o quê? Tesoura. Então, vocês vão achar tesoura. Boneca rima com peteca. Fivela rima com panela. Regador rima com apagador. Lixeira rima com cadeira e caracol rima com farol. Essas palavrinhas que a Pro colocou aqui de cor iguais são as que rimam. E são as palavras que vocês vão achar aqui, ó. Essas já tem, vocês vão achar as que rimam, tá bom? Depois, nós temos que reescrever a estrofe, que é o pedacinho do poema, utilizando aspas, que são aqueles dois risquinhos, para indicar a fala do personagem. Então, vamos lá. Tá pensando que sou bobo? Essa é uma fala. Então, vocês vão pôr aspas no começo
e no final. Disse um homem que passava. Todos riram do pastor, pensando que ele brincava. Ok? Na 19, vocês vão recortar de revista ou jornal um trecho em que o travessão, aspas, são usados para indicar a fala dos personagens. Pessoal, como vocês estão em casa, se vocês não disporem de revistas, jornais, etc., vocês poderão inventar um diálogo, tá bom? E aí tem que pôr ou aspas ou o travessão, certo? Depois nós vamos ver aqui palavras com R e RR. Leia as palavras prestando atenção no som apresentado pela letra R. Nós temos aqui fanfarrão e desesperado. Aqui nós temos uma palavra dita com R forte, por isso tem 2 R's, e a outra com um R só e o som fraco do R na palavra. Nessas palavras, o som representado por R e RR são iguais ou diferentes? São diferentes. Um está bem forte, outro está bem fraco. Para lembrar, a letra R pode representar diferentes sons, dependendo da posição em que se encontra nas palavras. Isso nós já estudamos bastante, né, pessoal? Depois, temos que escrever aqui o nome das figuras, tá bom? Aqui a Pro colocou para vocês corrigirem depois que escreverem ou copiarem junto, tá bom? Cachorro, com 2 R's, garrafa, com 2 R's, carro, com 2 R's, barraca, com 2 R's. Agora o R fraco, aranha, pera, cenoura e barata. Aqui vocês vão separar as palavrinhas com um R e aqui as palavrinhas com 2 R's, que vocês acabaram de copiar aqui no exercício. Aqui, continuando, sobre aspas e travessão. Tá pensando que sou bobo? Disse um homem que passava. Todos riram do pastor, pensando que ele brincava. Que sinal de pontuação foi utilizado para indicar a fala do personagem? O travessão, esse aqui. Vou fazer até aí agora, tá bom, pessoal? Deixa eu ver se eu acho mais para baixo aqui, não achei. O travessão. Depois do travessão, deixa eu ver aqui, ó. Não. Esse aqui já foi, pessoal, né? Deixa eu ver aqui. Não, o último exercício é esse aqui, tá? De separar de R e de 2 R's, tá certo? Então, é isso, pessoal. Vocês podem fazer. Hoje tem bastante atividade, né? Qualquer dúvida, pode chamar a Pro, tá bom? Faça devagar, que são várias páginas, tá bom? Boa atividade para vocês.